gostaria de saber do jurista qual é o castigo para o pai que viola a sua própria filha. Eu gostaria de saber do sociólogo o que efetivamente deve fazer para acabar com o consumo de álcool no seio da juventude. Eu gostaria de saber do jurista o que é um latrocínio. Eu, em Viana, constato que a polícia e os fiscais têm batido a zongueira e muitas delas são atrapalhadas. Então, isso que eu quis saber, que esse procedimento é correto. Muito bem, parece haver mais questões para o jurista do que para o sociólogo, embora tudo o que aqui foi dito acabe por tocar a sociologia e a psicologia e, de um modo geral, a convivência social. Doutor Almeida Lucas, as questões que lhe foram colocadas, muito rapidamente, estamos Sim, para a primeira pergunta, eu quero dizer assim, primeiro estamos diante de um crime de violação. A senhora, na verdade, não fez referência se a violação, o tipo de violação se queria se referir a uma cidadã maior, a uma mulher maior de idade ou a uma menor de idade. Portanto, se for uma maior de idade, a penalidade vai de 2 a 8 anos de prisão, o pai a envolver-se com a filha. E se for menor de idade, mais grave. É muito mais grave, certo? O 394 prevê uma penalidade que vai de 8 a 12 anos. Agora, atendendo à qualidade de pai, daí que vamos aplicar já o 398, aplica-se a pena mais grave, que será ou a penalidade mais grave, que vai de 12 a 16 anos de prisão. O que é isso de latrocínio, afinal de contas? É o crime de furto que concorre com violência, e o crime de furto que concorre com violência no nosso ordenamento jurídico não é mais senão do que o crime de roubo. Latrocínio para o nosso ordenamento jurídico chama-se roubo e para outras realidades, como é o caso do Brasil, recebe o nome de latrocínio. Muito bem. Doutor Almeida, doutor Pedro de Castro Maria. Queria só rapidamente dizer que essa questão da violação que um pai faz à filha repugna muito a moral social e é lamentável que assim seja. Apesar da condenação jurídica, deve haver a veemência da condenação social. Isso é facto que está a ocorrer bastante nos dias de hoje e então a sociedade tem que parar a refletir, preocupar-se com isso. Triste, 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 lamentável, lamentável. Lamentável. Agora, em relação à questão que se me coloca, demoraríamos aqui várias horas a fazer abordagem em torno da questão do alcoolismo, que é um problema social já em Angola, vem preocupando a sociedade, porque temos ouvido da Polícia Nacional que muitos casos de acidente de aviação, portanto, a chamada sinistralidade rodoviária está associada, inclusive, na maioria dos casos, ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Era preciso investir seriamente na educação, outra vez a educação. E é preciso que desde a tenra idade mostremos às crianças e os jovens opções de lazer mais saudáveis, como teatro, poesia, música, irem às associações do bairro cívico, irem à igreja. A igreja, ninguém é obrigado a ir à igreja, pode ser ateu, pronto, vá para outros sítios, mas os que têm essa opção, acredito que aí também veiculam-se valores, cultivam-se práticas positivas e salutares nesse domínio. Mas, de alguma forma, agradeço a preocupação do cidadão e devemos todos nos unir para que tenhamos... As pessoas podem beber, em muitos casos até faz bem, mas com responsabilidade para que, ética, exatamente, não tenhamos depois bastantes de sabor. É possível controlar as quantidades que se bebem? É. Muito bem. E havia também uma questão para a polícia. As vendedoras ambulantes, muitas vezes, realizam vendas em sítios impróprios, impedindo, inclusive, o normal fluxo do trânsito automóvel. Quando isso acontece... Mas é aí onde se vende melhor. Não, mas não é o local apropriado. E são locais proibidos. Que a própria as administrações municipais indicam locais propícios... Onde não vai ninguém. Não vão porque o cidadão ignora, ou seja,
temam em ocupar espaços impróprios, espaços destinados ao trânsito de automóveis para a realização de Por exemplo, vendas. aquela senhora que foi vender Isso impróprio. na passagem aérea. Exatamente. A polícia vai com... Naturalmente que as pessoas passam por aí, de repente olham, é Jinguba, é É verdade. Bombô, então compram já ali. Isso acontece, mas não é deve aconselhável. ser. Não é De facto, aconselhável porque não quanto é mais aconselhável. corre muitos riscos. Ao vender em locais impróprios, na via pública principalmente, onde circulam viaturas, motociclos, enfim, corre um risco. A polícia vai para prevenir essas situações. Aconselha as pessoas a retirarem-se desses locais para locais próprios. E o que acontece? As pessoas demonstram resistência, não acatam a ordem da polícia, muito menos do pessoal da fiscalização. É certo que alguns colegas nossos agem com excesso, nós temos com excesso de zelo. Temos esta imagem a respeito do que está a dizer, que nós vamos passar já a ver enquanto o superintendente-chefe vai comentando. Pois. Exatamente. Aí está. Muitas vezes as Imagens que ilustram, às vezes, a atuação da polícia. Podemos ver. Está a polícia a autuar uma cidadã. Ora bem, e exatamente agora vamos passar para o comentário. Estas imagens são bastante ilustrativas sobre o modo como às vezes a polícia é chamada a atuar. Isto é normal? É o seguinte, eu queria antes de responder diretamente à pergunta que o Sr. Costa faz, eu queria fazer aqui alguma observação. As vendedoras ambulantes muitas vezes vendem em locais impróprios, locais destinados para a circulação de trânsito automóvel. As organizações municipais têm locais propícios que servem de mercados onde as mulheres devem vender os seus produtos. Mas eles temam em praticar vendas na via pública. Mas isto legitima o emprego da força, chefe? Não, a polícia atua para manter a ordem e a tranquilidade. Dialogando? Naturalmente, dialogando, usando métodos próprios. Né? Dirigir-se às pessoas com cortesia, né? De forma educada. Exato. Porque o polícia, antes de mais, é um elemento educado, ou deve ser um elemento educado. Um elemento e é um fator de segurança pública. Naturalmente. E o que é que sucede? E quando estas as senhoras, o que há a dizer às pessoas? Quando os elementos da polícia, quando a polícia vai interpela as senhoras e ordene que desocupem de tirar os locais, temam em manter-se nos locais, aí às vezes surgem desentendimentos da polícia entre as vendedoras e a polícia. E nessas situações, alguns colegas nossos agem com excesso de zelo. Mas também é verdade que seja dita que aí, nessas situações, as vendedoras demonstram resistência. Eles acatam a ordem da polícia. Aí há resistência. E quando isso acontece, até se nós tivermos que tratar... não pode ser desautorizado? Não pode. Quando está no cumprimento da sua missão, está no cumprimento do seu dever, as ordens dadas, no cumprimento legítimo das suas missões devem ser cumpridas. O cidadão demonstra resistência à autoridade policial. Em termos legais, em termos de direito penal, isso constitui crime. Quando um polícia age com excesso de zelo, há mecanismos próprios para poder disciplinar o comportamento inadequado que apresenta. De que modo? Nós temos um regulamento de disciplina aprovado, um regulamento sobre o regime disciplinar do pessoal da Polícia Nacional, que o regulamento próprio do decreto presidencial número 38/14 de 29 de... Perdão, 19 de fevereiro. É de 19 de fevereiro. São desencadeados mecanismos para a instrução de um processo disciplinar. É preciso haver uma queixa, então? Naturalmente. Que é atualizada. Serviços. A queixa pode ser apresentada à esquadra ou ao serviço ou ao órgão onde a polícia pertence. Tal como, aliás, nós exibimos na reportagem do programa passado, em que uma mulher que foi levar os filhos à vacina acabou por ser afetada numa intervenção policial. Lesada como ela se sentiu, foi apresentar queixa aos órgãos da polícia e está
o competente processo disciplinar em curso. Muito bem, agora o Dr. Almeida Lucas, qual é a sua avaliação a este episódio que envolve a Zungueira e os polícias numa confusão? O cidadão lesado, tal como nós já falamos no programa anterior, deverá, primeira coisa, reter o nome do agente da polícia que o atuou, participar quer na inspeção da polícia e, como disse o senhor superintendente Moco, pode também apresentar a reclamação no guichê de reclamação do cidadão, que é um órgão da polícia criado para o efeito, ou abrir um processo crime, para além de outras situações que já foram aqui reveladas, como é o caso de participar o fato à unidade policial a que ele está adscrito ou diretamente ao comandante da divisão ou da esquadra.